Muito bem, estamos aqui de volta para o curso da ETAD de Bibliologia. Agora vamos para a lição 8, a sequência da história bíblica. Nós vimos na lição anterior a história da Bíblia, não é? Que vai do período, começando em Adão até o dilúvio, do dilúvio até Abraão, de Abraão até José, depois o tempo que o povo teve no Egito, depois foram libertos pela mão e pela vara de Moisés, claro, Deus estava operando, e aí nós fomos até o período dos reinos, não é, dos profetas, e finalmente terminamos com o último dos profetas, Malaquias. Agora nós vamos continuar a história bíblica, essa é a parte 2. Depois de Malaquias, nós vamos ter o período que nós chamamos interbíblico. Interbíblico é o período entre o Antigo e o Novo Testamento. Também pode ser chamado de período intertestamentário, que é o período que compreende os dois testamentos. Esse período de Malaquias, 400 anos antes de Cristo, até a vinda de Cristo, já dissemos, 400 antes de Cristo até a vinda de Cristo é um período de 400 anos. Nesse período é descrito no livro do profeta Daniel, capítulo 11 ao capítulo 12, verso 4. E durante esse período houve 3 impérios mundiais. Primeiro, o Império Persa, que parte já descrevemos na história bíblica. Depois nós vamos ter o Império Grego, que começa em 336 a.C. e vai até a morte de Alexandre, que depois é dividida entre os 4 generais dele. A morte de Alexandre se deu mais ou menos no ano 323 a.C. E depois o surgimento do grande Império Romano, no ano 63 a.C. Então, durante esse período interbíblico, nós vamos ter em Judá a revolta dos Macabeus entre o ano 667, 603, e essa família que reina, os Asmoneanos, não é? Reina durante esse período que acaba sendo mais tarde os Saduceus. Então vamos falar do período interbíblico, parte 1, período interbíblico, parte 2, a Judéia independente sobre os Macabeus, a Judéia sob o domínio romano, parte 1 e 2, até nossos dias. Começando o período interbíblico, texto 1 da lição 8. O período interbíblico completa de Malaquias ao advento de Cristo. Compreende mais ou menos 400 anos, cerca do ano 430 a.C., era o início, Malaquias profetiza, não é, o último dos profetas, e vai até o período que parece João profetizando na Judéia. Então esse período é cerca de 400 anos, que está aí bem desenhado na vossa apostila. Antigo Testamento, 400 anos, Novo Testamento, período interbíblico, intertestamentário. Algumas Bíblias traziam 4 páginas brancas entre o Antigo e o Novo Testamento para lembrar esse período em que Deus não falou ou não inspirou ninguém a escrever. É claro que também nesse período surge o que nós chamamos livros apócrifos, não é? Bom, continuando, o domínio persa prosseguiu por mais ou menos uns 100 anos. Os persas foram brandos, tolerantes para com os judeus, Ciro autorizou o regresso deles, e esse período vai mais ou menos 100 anos. Depois do período persa, surgiu o período que nós chamamos período grego. E aí, finalmente, veio o período, durante ainda o período grego, surge os irmãos Macabeus para trazer uma revolução para libertar os judeus do domínio dos sírios, não é? Foi nessa época que também surgiu
algo que nós chamamos de a Grande Sinagoga. Alguns dizem que a Grande Sinagoga foi fundada até por Esdras. E aí nós vamos ter versões das escrituras hebraicas para o grego, a Septuaginta. E é nesse período interbíblico que surgem muitos livros apócrifos. Vamos para a Judéia sobre o período persa. Após Neemias e Malaquias, a Judéia continuou sob o governo persa por quase 100 anos, até o ano 330, para ser mais preciso, 336, quando surge Alexandre o Grande e vence a Pérsia e estabelece, então, o Império Grego. Não é? O Império Persa ficava localizado onde hoje é o Irã, cuja capital, né, do Irã era chamado Suzã, a capital, né, ou Nínive mais tarde. A Bíblia menciona esse período persa no livro de Neemias. Dario persa é mencionado, e depois Dario Codâmano, da história, o último rei persa. Reinou de 336 a 330 e foi derrotado por Alexandre Magno, da Grécia, em 330 a.C., na famosa Batalha de Arbela, perto de Nínive. O Jaduá ali mencionado foi o sumo sacerdote que recebeu Alexandre em Jerusalém, quando esse submeteu a Judéia em 332. Como império mundial, os persas dominaram cerca de 200 anos e depois perderam para o Império Grego. O Império Grego dominou, pelo menos a Judéia, entre o ano 330 ao ano 167, por um período de 150 anos. Alexandre, o monarca grego, tinha um mundo aos seus pés. Após 6 anos de conquista e 12 de reinado, a sua investida para o Oriente subjugou também a Judéia. A aplicação do domínio grego começou a denominar-se também pela língua grega e que foi altamente influenciadora também na cultura e surgimento até da Bíblia em grego do Antigo Testamento, que foi chamada a Septuaginta. Esse ministério terreno, Cristo encontrou no grego predominado os contornos do mar Mediterrâneo e outras regiões. Mesmo após a morte de Alexandre, a língua começou a ser disseminada, chamado período grego. Vamos então para o relacionamento. Relacione a coluna A de acordo com a coluna B, os exercícios. O período compreende mais de 400 anos, o qual profetamente descrito em Daniel, de 11 a 12:4. Letra A, período interbíblico. Durante o período interbíblico, a Judéia esteve sob os seguintes impérios mundiais. Aqui é todas: persa, grego e romano, todas estão corretas. Israel teve sob domínio dos persas de 536 a 330 a.C. Suas capitais primeiramente foram Babilônia, depois Suzã, construída especialmente para esse fim por, aqui a resposta é Dario, letra B, Dario. Com a aplicação do domínio grego, começa a disseminar-se e a predominar a língua grega e a sua imensa cultura, preparando assim o caminho para o surgimento da Septuaginta, a Bíblia em grego, letra B. Continuando o período interbíblico, texto 2, parte 2. Em 323, após a morte de Alexandre, chamado Grande, que morreu na Babilônia, Alexandre tinha apenas 33 anos de idade quando morreu de febre. O governo do império ficou nas mãos de um homem por pouco tempo. Houve lutas entre os pretendentes e se dividiu em 4 famosos generais:
Está aqui os famosos generais. Seleuco I, que era chamado Nicator, ficou com a Síria e a Ásia Menor, e também a Babilônia. Ptolomeu I, Soter I e Ptolomeu Lagos aparecem nas histórias como dominantes da região do Egito, cuja capital, na época, era Alexandria, que foi fundada por Alexandre o Grande. Esses 15 Ptolomeus governaram do ano 323 até o ano 30 a.C., quando o Egito foi conquistado e se tornou província romana. Depois, os Seleucos e os Ptolomeus foram os mais famosos, os Ptolomeus com o Egito, Seleucos com a Síria. Cassandro ficou com a Macedônia e Grécia, cujas capitais eram Pela e Atenas. Lisímaco ficou com a Trácida. Esses foram os 4 generais. O resumo histórico da Judéia sob o domínio grego, sobre a Grécia, o governo de Alexandre, foi total de 9 anos. Após isso, a Síria governou de 323 a 301, e aí depois o Egito, de 301 a 198. Então, nesse período, houve guerras entre a Síria e o Egito, e como Israel se encontrava no meio, ora o domínio de Israel passava para a Síria, ora o domínio de Israel para o Egito. Um dos reis famosos foi Ptolomeu II, Filadelfo, que acredita-se que é quem ordenou a tradução das escrituras hebraicas para o grego. Foi ele que providenciou essa tradução chamada Septuaginta. E foi o célebre faraó de Alexandria, uma das 7 maravilhas do mundo antigo, na ilha de Faros, da onde provém a palavra farol. Sob a Síria, a Judéia esteve entre o ano 198 a 167, e aí um dos períodos desse Antíoco Epifânios IV, que reinou do ano 175 a 167, esse monarca decidiu exterminar o povo judeu e sua religião. Ele é comparável também a Herodes, Nero, Hitler, todos esses tiveram a mesma estirpe, não é? Foram considerados anticristos. Antíoco Epifânio é o anticristo do Antigo Testamento. Nero já foi no período do Novo. Hitler, Herodes também. Eles proibiram o culto a Deus, torturaram os judeus e forçavam eles a renunciar à sua crença. Foi nessa época que se deu a revolta dos Macabeus, E aí surgiram, depois da Revolução Macabeia, surgiu então algumas seitas religiosas na Judéia, os fariseus. Fariseu em hebraico quer dizer separados. Os saduceus, que vieram da família dos asmoneanos. E uma ordem monástica que não queria nada com o templo foi viver no deserto, chamado os essênios. Vamos lá, relaciona a coluna A de acordo com a B. Morreu em Babilônia em 323. Quem morreu em Babilônia em 323 foi Alexandre o Grande, letra E. Letra E para 805. Seleuco I, Nicator, ficou com a Síria, Ásia Menor e Babilônia, cuja capital, esse aqui foi a capital da Síria, foi chamada Antioquia da Síria, Antioquia da Síria. Continuando, Cassandro ficou com Macedônica, Ptolomeu I, Sotero, Ptolomeu Lagos, ficou com o Egito, cuja capital, letra B, Alexandria. 807, Alexandria, letra B. 808, Cassandro ficou com Macedônia e Grécia, cuja capital, a capital da Macedônia e Grécia, aqui era
Atenas, letra H. Atenas, letra H. Ficou com a Trácia. Quem ficou com a Trácia foi Lisímaco, letra A. Letra A. Seitas religiosas, a princípio fiel a Jeová, depois ritualistas e hipócritas. As seitas religiosas foram os fariseus, letra F. Eram aristocratas da época e helenistas. Esses eram os saduceus, letra D. Ordem monástica que praticava o ascetismo, os essênios, letra C. Muito bem, vamos para o texto 3. Agora a Judéia independente sobre os macabeus. Vamos falar da revolta dos macabeus, não é? Que culminou com a independência da Judéia. Esse período vai do ano 167 a.C. ao ano 63. O nome Macabeu provém de Judas, que tinha este sobrenome. Macabeu, alguns dizem que quer dizer martelo, não é? Eles foram essa família que se levantou para colocar a Judéia liberta. A Judéia então passou, né, no ano 198 ao controle da Síria, e esses 30 anos ainda foram toleráveis, mas no ano 175, quando esse homem excessivamente mau, Antíoco Epifânes, conhecido como Antíoco IV, foi violentamente rancoroso para com os judeus. Resolveu exterminar a religião dos judeus em 168, ele arrasou com Jerusalém, profanou o templo, sacrificando uma porca no altar, e erigiu um altar a Júpiter, onde imolou também uma porca no altar dos holocaustos. Decretou pena de morte para quem praticasse circuncisão e adorasse a Deus. Destruiu diversas cópias da Bíblia encontradas nas Escrituras, e se pegasse alguém lendo a Bíblia, seria morto durante sua época. Algumas profecias, Daniel 8,13, descreve esse tempo. No início, a revolta dos macabeus se deu no ano 167 e despertou um sentimento patriótico, né, entre os judeus. Um velho sacerdote de nome Matatias, que viveu em Mondim, que fica entre Jope e Jerusalém, foi herói e deu brado de guerra e desfraldou a bandeira de revolta. Esse antigo sacerdote Matatias tinha 5 filhos valorosos: João, Simão, Judas, Eleazar e Jonatas. Eram fariseus verdadeiros. O sacerdote dirigiu a luta com muita bravura, obtendo sempre vitórias, e morreu no mesmo ano da derrota. Sob o comando dos filhos de Matatias, o movimento desdobrou da seguinte forma: Judas Macabeu, quando o pai faleceu, assumiu a direção da luta, e a vitória continuou. Ainda entre o ano 167, Judas retornou a Jerusalém e começou também a reparar o templo. As batalhas continuaram e os judeus saindo sempre vitoriosos. No dia 25 do mês de Quisleu, que corresponde ao nosso dezembro. Foi aí que se deu a festa da dedicação, que é mencionada em João 10, e é chamada pelos judeus da Hanukkah. A Hanukkah sempre acontece próximo ao nosso Natal. Após a morte de Judas Macabeu, seu irmão reinou, Eleazar. Depois de Eleazar, entre o ano 161, veio Jonatas, que era um guerreiro notável. Depois veio João, após a morte de Jonatas. E finalmente Simão, que era o mais novo, foi o último a morrer, e ele morre numa emboscada no ano 134. Após a morte de Simão, os
os governantes que vão seguir, que são descendentes da família dos Macabeus. Nós vamos ter João Hircano, do ano 134 ao ano 104. Esse era filho de Simão, ou seja, já neto de Matatias. Ele destruiu a Samaria, arrasando o templo dos samaritanos, no ano 128. E aí veio os idumeus, que ficavam ao sul da Judéia, não é? Nós vamos ter antes, propriamente, dos idumeus. Lembra que Herodes o Grande era idumeu. Nós vamos ter Aristóbulo I, que vai do ano 104 ao ano 103. Esse era filho de João Hircano e morreu no ano 103 de enfermidade. Após ele veio Alexandre Janeu, do ano 103 ao ano 76, que era irmão de Aristóbulo I. Depois veio Alexandra, do ano 66, 167, que era esposa de Aristóbulo I. Após a morte desse, casou com Alexandre Janeu. Morto Alexandre, ela ascendeu ao trono e o seu reinado foi pacífico e próspero. Depois nós vamos ter Aristóbulo II, do ano 67 a 63. Esse foi o último do período independente. Aí sim, a Palestina vai cair sob o domínio do Império Romano. Pompeu conquistou a Palestina. Então era filho de Alexandre Janeu e tinha um irmão mais velho chamado Hircano II, a quem Alessandra, ao morrer, deixou a coroa. A essa altura, a cena do nome Antipater, governador militar da Idumeia, constituído por Alexandre Janeu. Antipater não era judeu, e sim idumeu. Lembramos que a Idumeia foi subjugada por João Hircano, e Antipater instigou a Hircano II a vingar-se do irmão Aristóbulo. Hircano foi a Nabateia, na Arábia, e junto ao rei Aretas, observou um exército para lutar contra Aristóbulo. O exército romano encontrou-se em operações em Damasco e conquistou a nação. Tanto Aristóbulo quanto Hircano enviaram emissários ao exército romano e Pompeu, o general, interveio. E corria então o ano 63, Pompeu capturou a cidade de Jerusalém e entregou o poder a Hircano II. Recordamos que Judas Macabeus fizeram aliança com Roma. Mesmo assim, Antipater continuou instigando até Hircano II e prosseguiu a lutar. Vamos para marque-se para certo e para errado. A revolta dos Macabeus aconteceu no período entre o ano 167 a 63, culminando com a independência da Judéia. Está certo, pode colocar certo, o herói que deu brado de guerra pela independência da Judéia foi o sacerdote Matatias, certo. Tendo falecido Matatias, seu filho Judas assumiu a direção da luta, retomando Jerusalém e passou a reparar o templo, certo. Em 25 do mês Quisleu, que é o nosso dezembro, do ano 165 a.C., Judas Macabeu reedificou o templo com a festa da dedicação, certo? Em 161 a.C., Judas morreu em combate e Eliezer também morreu em combate pouco antes, correto? Outro irmão de Judas, Jonatas Macabeu, passou a conduzir o exército em vitórias e morreu numa emboscada. Foi o primeiro judeu exercendo ao mesmo tempo as funções de rei e sacerdote, certo? Vamos para o texto 4, Judéia agora sob domínio romano, parte 1. A partir do ano 63 a.C., a Judéia passou ao domínio romano, fazendo parte da província romana da Síria, onde ficava a sede da província. Nesse ano, Pompeu arrebatara o poder da mão de Aristóbulo II, entregando a Hircano II, que fora despojado por Aristóbulo.
Este e seus dois filhos, Alexandre I e Antígono II, foram levados cativos a Roma. Tempos depois, pai e filho, Aristóbulo II e Alexandre I, foram mortos em circunstâncias e ocasiões diferentes, sobrevindo apenas Antígono II. Alexandre I deixou dois filhos, Aristóbulo III e Mariana, que mais tarde se tornou esposa de Herodes o Grande, filho de Antipater, o Idumeu perturbador. Vejamos então agora a lista dos governantes da Judéia, o período chamado romano. Durante esse período, no ano 63 a.C., quem tomou conta, governou a Judéia foi Hircano II, entre o ano 63 a 40. E aí, nesse período, ele foi por delegação do general romano em 47 a.C. César nomeou o tetrarca da Judéia. Todavia, Hircano era rei apenas no título, pois quem de fato dirigia tudo era Idumeu Antipater. Ainda em 47, César nomeou Antipater como procurador-geral da Judéia, e isso encarregando do fisco, do recolhimento de impostos, pois auxiliava César na sua campanha contra o Egito. E essa campanha contra o Egito forneceu também tropas a Pompeu, e o general César nomeou Herodes, filho de Antipater, governador da Galileia. Após a morte de César, no ano 44 a.C., Antipater morreu envenenado por um cortesão de Hircano II. Herodes, que governava nominalmente a Galileia, interferia na vida do país, urdindo urtigas e perfídias contra a convivência do próprio pai, que era procurador-geral da Judéia. Vendo Herodes o antagonismo dos judeus no seu modo de proceder arbitrário, abusivo e ditatorial, procurou abrandá-los, noivando com Mariana, neta de Hircano II. Então ela era filha de Alexandre I, irmã de Aristóbulo III, e Herodes, que já era casado com uma filha do rei Aretas, de Nabateia, visava agora galgar o trono de toda a Judéia, casando com Mariana. Antígono II, do ano 40 ao ano 37, por volta do ano 40, a Síria rebelou-se contra o domínio romano, auxiliado pelos poderosos partos e sírios, atacaram e saquearam a Judéia, enquanto Antígono buscava meios para vingar a morte de seu pai Aristóbulo II e de seu irmão Alexandre II. Com a ajuda agora dos partos e sírios, ele marchou sobre Jerusalém. Herodes, que era o governador da Galileia, que interferira na vida de todo o país, fugiu para Roma. Antíoco apoderou-se de Jerusalém e destronou Hircano II. Governou do ano 40 ao 37 a.C. Hircano foi levado cativo pelos partos. Voltando tempos depois, Herodes chegou a Roma e, perante o Senado dos triunviros, conseguiu ser nomeado rei da Judéia no mesmo ano 40 a.C. O exército romano atacou os invasores de Jerusalém, os partos e os sírios, e Herodes regressou então à Judéia, procurando ganhar o favor dos judeus. Casou-se com Mariana, como já fizemos menção, e auxiliou as tropas romanas que acabaram de vencer os partos. Herodes sitiou Jerusalém. Os soldados romanos tomaram a cidade de assalto e fizeram uma grande matança. Antígono foi destronado e enviado a Roma. Outro foi morto por instigação de Herodes, que se apoderou do trono da Judéia.
Herodes o Grande reinou do ano 37 a.C. ao ano 4 a.C. Há um erro, aí na vossa livro, a apostila coloca 34, mas não é 34, é ano 4 a.C. Filho de Antipater, como já vimos, governar a Galileia, mas a sua ambição era o trono do país todo, o que conseguiu mediante a esperteza e astúcia. Diz Watson, sabiamente, Herodes era idumeu por nascimento, judeu por profissão, romano por necessidade e grego por cultura. Herodes praticou o paganismo grego, uma vez que o trono mandou matar todos os partidários de Antígono e os membros do Sinédrio. Em certos detalhes, foi um segundo Epífanes. Do seu casamento com Mariana, nasceram 2 filhos, Alexandre II e Aristóbulo IV. Temendo a conspiração do remanescente asmoniano, Herodes, tendo já organizado a morte de Antígono, mandou matar o sumo sacerdote Aristóbulo III, irmão de Mariana. Matou também o velho Hircano II, tio de Mariana. Tudo isso Herodes fez. A essa altura, Herodes ganhou o favor de Otávio, que mais tarde se tornou Augusto César, que é mencionado em Lucas 2:1, que reinou do ano 31 ao ano 14. Otávio dirigiu-se para a campanha do Egito quando Herodes foi encontrá-lo em Ptolemaida, levando suprimentos para suas tropas. Otávio derrotou Antônio em Ácio em 31 e esse fugira para o Egito com a rainha Cleopatra VII, sua amante. Muito bem, relaciona a coluna A de acordo com a coluna B. A partir do ano 63 a.C., a Judéia passou seu domínio, letra C, a Roma. Passou a governar a Judéia por delegação de Pompeu, o general romano Hircano II. Governava a Galileia, mas interferia na vida de todo o país com a conveniência do pai, Herodes, letra A, idumeu por nascimento, judeu por profissão, romano por necessidade, grego por cultura, letra D, Herodes o Grande. Herodes o Grande. Vamos para o texto 5, a Judéia sob o domínio romano. A terra de Israel estava agora dividida em 6 distritos: Judéia, Samaria e Idumeia, Galileia, Pérea e Itureia. Herodes continuava a ultrajar os judeus, dando ouvido a denúncias falsas. Mandou matar sua esposa favorita, Mariana, no ano 20 a.C. Ora, Herodes mandou matar sua esposa. Você acha que foi alguma dificuldade para ele mandar matar as crianças em Belém? De forma alguma. Foi um crime aterrador. Teve ao todo 10 esposas. Também mandou matar a mãe de Mariana, Alexandra. Matou certa vez 10 zelotes. Noutra ocasião, mandou matar 45 judeus que quebraram a asa de uma águia de prata do seu palácio. Matou muitos outros. Parece que Herodes, seu reinado era por mandar matar. Foi grande administrador, reconstruiu Jerusalém, seus muros e edifícios, para ganhar o favor dos judeus, também reconstruiu o templo, e o ódio dos judeus, que aumentava contra Herodes, e para evitar que o apelasse para César, foi no ano 19 a.C. que Herodes decidiu fazer reformas no templo, e só concluiu no ano 27 essas reformas. Por isso, quando Jesus falou, destrói esse templo em 3 dias e eu reedifico, eles mencionaram 46 anos, do ano 19 ao ano 27, que levou para o templo ser construído, e tu destrói ou reconstrói em 3 dias.
Então, toda a Judéia beneficiou-se com a administração herodiana, que reconstruiu a cidade de Samaria com o nome de Sabastra, palavra grega equivalente a Augusta, em alusão a César. Temendo sempre conspiração contra o trono, Herodes mantinha uma prisão para a prática de torturas. Herodes era desconfiado e extremamente ciumento. Não se sabe quantos morreram na prisão. Seus 2 filhos, Alexandre II, Aristóbulo IV, estudaram em Roma. Temendo a conspiração dos 2, também mandou matá-los. Morreram assim os últimos descendentes dos Macabeus. Tinha Herodes imposto e paz pela força. Agora, já muito velho, o remorso o perseguia. Durante o reinado de Herodes o Grande, nasceu Jesus, no ano 5 a.C. O nascimento do Senhor Jesus foi um pouco antes da morte de Herodes. Herodes descobriu que agora nascera alguém que poderia tomar o trono e descobriu uma conspiração também dos irmãos Ferroras, seu filho Antipar, filho de Dóris, e outra esposa, e mandou matá-los também. Herodes, como já tinha atormentado tanta gente, vivia com medo de fantasma da conspiração, também mandou matar as crianças em Belém. Belém mandou matar os inocentes. Matar era coisa natural para Herodes. Depois, eles então conduziu José e Maria e Jesus ao Egito, que foram levados ao Egito para proteger. No ano seguinte, após a matança das crianças, a ida de Jesus para o Egito, Herodes, no ano 4, morreu de uma enfermidade chamada hidropsia, que é um derramamento de líquido seroso em tecidos ou cavidades do corpo. Seria um tipo de câncer nos intestinos e ele morre no seu palácio em Jericó. Ele também havia determinado grande massacre no dia de sua morte para que houvesse um grande pranto. As crueldades de Herodes contribuiu para o bem também no outro sentido. Todos reconheceram Herodes como um grande administrador. Ele possuía muita tenacidade, liquidou com bandidismo no país, que governou a Galileia. Ele entrava em choque com o Sinédrio porque não dependia de processo formal daquele corte. Ele mandava contaminar bandidos. Prescreveu os alcimonianos, após o último Macabeu, Simeão, enverdaram pelo caminho das intrigas, vinganças, lutas políticas, deixando o plano ideal de liberdade e jugo estrangeiro. Tais coisas seriam o nascimento de Jesus debaixo desse conflito todo. Vamos para os exercícios. Para evitar que os judeus apelassem para César, devido às suas crueldades, Herodes prometeu a eles um novo templo. Letra A, um novo templo. Toda a Judéia beneficiou da administração herodiana de reconstruir a cidade de Samaria com o nome de Sabastra, letra C. Em 5 a.C., Herodes foi atormentado com a visita dos magos anunciando o nascimento de Jesus. Letra A, dos magos anunciando o nascimento de Jesus. Vamos até os nossos dias. Após a morte de Herodes o Grande, no ano 4 a.C., seu reinado foi dividido em 3 filhos. Herodes Arquelau, que governou Judeia, Samaria e Idumeia. Herodes Antipas governou a Pérea e Galileia. E Herodes Felipe II governou a Itureia. E também incluía os territórios de Traconites, de Galonites e Aronites. E é citado em Lucas capítulo 3, verso de número 1.
Depois da morte de Herodes Antipas, filho de Herodes o Grande, quem reinou foi Herodes Agripa. Esse Herodes Agripa é aquele que foi morto porque não deu glória a Deus em Atos capítulo 12. Após a morte de Herodes Agripa, então quem tomou conta do governo foi a Herodes Agripa II, ou Agripa II, que é o filho mencionado em Atos 25, que ouviu a Paulo. Depois disso, do ano 66 ao ano 70, se deu o cerco de Jerusalém pelos romanos, 3 anos e meio, e o César de então era Nero. Para subjugar a rebelião, em 66, começou a insurreição e o legado da Síria. No dia na Páscoa do ano 70, o general Tito surgiu diante dos muros de Jerusalém com 50 mil homens e após 5 meses de assédio, os muros foram derribados, o templo incendiado e a cidade assolada. Foram mortos mais de 1 milhão de pessoas, além dos 95 mil que foram levados cativos. Muito bem, do ano 132 e 135, outra revolta. A revolta dos judeus usando o líder Bar-Shoba, que foi promovido pelo rabino Akiba. Na revolta, apoderou-se e reconstruiu o templo, e a revolta foi sufocada pelos romanos. A rebelião sob o comando de Bar-Shoba foi a última tentativa heróica dos judeus antes de serem espalhados durante o reinado de durante o reinado de Adriano, que reinava. A rebelião sob o comando de Bar-Shoba foi a última, como nós dissemos, e aí eles foram espalhados no ano 135. Em 14 de maio de 1948, renasceu o Estado de Israel e o retorno dos judeus à sua pátria, e esse é um dos sinais que Cristo está breve para voltar. Olhando as 3 civilizações que integraram a Judéia nos tempos do Novo Testamento, temos a civilização grega, com a sua cultura e saber, os romanos com a sua lei e poder, e os judeus com a sua religião e justiça. Após o cristianismo do Novo Testamento, nós vamos ver 3 períodos: o período da vida de Cristo, o período da igreja em Jerusalém e o período da igreja missionária. Houve também o período romano, com a queda de Roma no ano 476, o período da igreja medieval, que vai do ano 476 a 1453, período moderno, do ano 1453 a 1789, com a Revolução Francesa, e o período contemporâneo, de 1789 até nossos dias. Muito bem, relaciona a coluna A, de acordo com a B, governou a Judéia, Samaria e Idumeia. Quem governou Judéia, Samaria e Idumeia foi Herodes Arquelau, Foram governadas por Herodes Antipas, Pérea e Galileia. Governou a Itureia, aqui foi Herodes Felipe II, letra F. De 41 a 44 foi rei de toda a Judéia, Herodes Agripa I. No ano 70, no dia da Páscoa, surgiu com seu exército de 50 mil homens diante dos muros de Jerusalém, Tito, letra E, Tito. Durante a revolta dos judeus, ocorrida no ano 132-135, apoderou-se da cidade e tentou reconstruir o templo. Bar-Shoba
Bar Shoba, revolta de Bar Shoba. Revisão da lição. O período interbíblico inicia com Israel sob domínio persa. Interbíblico quer dizer entre a Bíblia, letra A, entre a Bíblia. Língua implantada na Judéia durante a época dos Ptolomeus e Seleucidas, letra B, a língua grega, B, letra grega. Aristóbulo II tomou o poder de Hircano II, esse Antipater, recorreram a Pompeu, general romano, capturou a cidade de Jerusalém e a entregou a Hircano II, letra B, Hircano II. Governava a Galileia, mas ambicionava o trono de todo o país, mandou matar muitos, inclusive um irmão e um tio de Mariana, sua esposa, aqui é a letra B, Herodes o Grande. Deus, sabedor do plano maligno de Herodes, quando o nascimento de Jesus, ordenou os magos voltassem por outro caminho, ordenou que os magos voltassem por outro caminho. Letra A. Nos anos 132 e 135, os judeus revoltaram mais uma vez contra os romanos e dessa vez o Estado judaico foi dividido. Letra B. Dividido. Na verdade, eles foram espalhados, foram dispersão. Aqui pode colocar a letra D, nenhuma das alternativas. A época do cristianismo, que é a história da igreja, provavelmente dita, começa com o nascimento do Senhor Jesus. O nascimento de Jesus no ano 5 a.C. Ano 5 a.C. Muito bem, agora nós vamos para a revisão da prova, que é o nosso teste 4, você aluno da idade, nós vamos colocar o link no WhatsApp do aluno, você vai clicar no link, núcleo 5144, o seu número de matrícula, e aí você vai acionar o teste de número 4, teste 4, que nós já colocamos o link aí no WhatsApp do aluno. No teste 4, normalmente os testes são 16 questões. Vamos para o teste de número 4, as questões do curso de Bibliologia. Muito bem. Primeira pergunta. Segunda lição estudada, o período antediluviano. Antediluviano quer dizer antes do dilúvio. Aí, letra B é a correta. Vai de Adão ao dilúvio, do ano 4004 a.C. a 2348 a.C. e ocorreu no Éden em suas proximidades. Letra B na primeira. Segunda, Nimrod é considerado o fundador do, letra C, imperialismo. Nimrod. Quando Abraão chegou a Canaã, terceira, a terra estava ocupada por, letra B, nações excessivamente ímpias, corrompidas e idólatras. Vamos para a quarta pergunta. O tempo em que Israel esteve no deserto, letra B, se estende do Êxodo ao último acampamento de Israel em Sintim, nas planícies de Moab, letra B na quarta. Quinta, a destruição dos cananeus visava preservar Israel da idolatria e práticas vergonhosas que trariam sua ruína, visto que entre os cananeus predominava o politeísmo. Politeísmo, a fé em vários deuses. Onde ficava o centro religioso nacional de Israel durante o período dos juízes? Letra C, Siló, letra C. Sétima, auxiliada pelo rei Geu, comandar a batalha contra o culto a Baal, letra D, Elias e Eliseu. Oitava, profetizou também para o reino do norte, pouco antes da sua deportação, letra B, Isaías, o profeta Isaías.
predisseram o cativeiro babilônico 100 anos antes do seu acontecimento. Letra A, Isaías e Miqueias. A 9 é letra A, Isaías e Miqueias. 10º, ministrou ao findar do templo de Esdras e Neemias. Letra C, profeta Malaquias. 11º, o período interbíblico é marcado pela presença de muitos profetas e inicia com Israel sob domínio romano. Errado. É chamado interbíblico porque não houve nenhuma palavra profética. Errado. Foi durante a fase em que a Palestina se encontrava subjugada pelos sírios que surgiram os fariseus, os saduceus e os essênios. Certo, a 12 está certa, letra A. 13, Antíoco Epifânios era um defensor dos judeus e da obediência dos rituais da lei, como a circuncisão. Errado, Antíoco Epifânios queria tirar tudo isso. 13 está errada. Vamos para 14, Herodes o Grande governava a Galileia, mas ambicionava o trono de todo o país. Certo, letra A na 14, certo. 15, Herodes, temendo que os judeus apelassem para César, prometeu parar com as matanças e deixá-los em paz. Errado. Herodes continuou com as matanças. 16º, a época do cristianismo nos dias do Novo Testamento abrange o período da vida de Cristo, o período da igreja de Jerusalém, o período da igreja missionária. A 16ª está certo, letra A de certo. Com isso, concluímos mais uma aula da ETAD, lição 8. Só falta 2 lições, a 9 e a 10, para concluirmos esse livro de bibliologia. Vamos orar agradecendo a Deus por mais essa aula, mais esse teste. Pai querido, graças te damos pelo estudo da tua palavra, de poder entender os tempos em que as histórias aconteceram de Adão até os nossos dias. Que o Senhor abençoe a todo aluno, estudante da tua palavra, que o Senhor abençoe também as próximas aulas, lição 9 e lição 10. Curso de Bibliologia da ETAD. Deus te abençoe. Caso você gostou dessa aula e queira se matricular e não é aluno, procure-nos e falemos também com a pastora Odete. Deus abençoe. Amém.